primeiro assim, dizer da alegria da gente estar fazendo esse momento, né? Toda terça-feira a gente tem uma reunião aqui na escola. Nessas reuniões, toda vez que eu tenho oportunidade, eu venho conversar com os alunos, né? Fazer uma saudação inicial. E eu tenho sempre dito para eles da importância que é eles que estão chegando no SEJA se juntarem, conversarem. Eu sempre digo, além do livrinho que vocês vão receber, conversa entre vocês, troca ideia. Bom, e aí quando eu saio para casa, eu fico pensando, pô, eu estou estimulando as pessoas para fazerem isso, mas a gente precisa criar as condições. Por que a gente não cria um momento que a gente chama um momento de tomar um chá e conversar? O SEJA poderia criar esse momento. Sentar, reunir alunos, professores, chamar os vizinhos da escola. E a questão da Previdência é um tema mais urgente. O Brasil inteiro hoje está discutindo a Previdência. É a hora da gente botar nossas ideias para fora. O que é que nós entendemos? Qual é a nossa parcela de contribuição nesse processo? Daqui a 20 anos, os meus netos, os filhos dos nossos alunos, vão abrir um livro de história e vão querer entender o que é que aconteceu em 2019. Talvez seja muito triste para eles perceberem que o avô e os pais deles não tiveram nenhuma participação nisso. Porque a história do nosso país é contada como se algumas figuras resolvessem tudo, né? Foi assim o Pedro Cabral, foi assim Dom Pedro I, a Lei Áurea foi a Princesa Isabel, e o povo. Onde é que está nessa história? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não tem a menor ideia, e mais do que nunca é preciso que a gente esteja de mão dada. Para mim é a coisa mais importante hoje nesse momento. Vamos deixar que os caras lá de cima sempre resolvam as coisas para nós. E a ideia foi essa, né? A gente fazer esse momento, encontro, a gente pretende fazer isso todo mês. E aí eu quero apresentar a equipe que a gente titulou como Comitê de Preparação, Chá Cultural e Educação para a Cidadania. E além do SEJA, a gente está conseguindo aí montar uma parceria com a UFCA. O professor Antônio Alberto, um colega meu particularmente, e quem sabe a gente consegue a URCA também ajudando nisso. Eu também represento a URCA. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com o professor Araújo, que é da universidade. O SEJA, vocês sabem, tem um núcleo gestor, eu sou o diretor, a Leônia, coordenadora, o Roberto é outro coordenador, e o Júlio César, que está ali também. Né? A Osana é a assessora financeira, né? E a secretária é a Ireuda. Bom, esse é o grupo gestor. Mas esse comitê é o professor Carlos, que está aqui, né? O Carlos, o professor William, que está aqui, ali, o Macedo, né? A Ivone Beck, que estava lá na banca, pegando as inscrições, está ali, né? Tá ali. E a Leônia ficou também ajudando lá como representante do grupo gestor. O William quer acrescentar alguma coisa? Falar assim, quanto é importante para a gente, né, ver que veio tanta gente para cá, né, que realmente lotou. Isso é muito importante porque a gente está vivendo um momento que está muito difícil de você reunir as pessoas para debater as questões da nossa realidade, né, do nosso país. A gente vive uma correria que praticamente a gente conversa com as pessoas apenas pelas redes sociais. E esse tempo de estar presente, né, de estar olhando olho no olho, é algo raro e a gente tem que valorizar esse momento, né? É um momento muito difícil para todos nós no Brasil, que muita gente ainda não entende o que está acontecendo, né? São muitas informações passadas uma em cima da outra e não dá tempo nem você refletir do que realmente se trata. Então tem um momento para parar, se reunir e discutir os pontos que estão sendo colocados aí na mídia, pelo governo, é importante, né? Porque isso afeta diretamente a gente. Esse tema, ele tem a ver com todos nós, como trabalhadores, como cidadãos brasileiros. A gente tem que estar atento a tudo isso. Então eu fico muito feliz de ver que realmente lotou, que veio muita gente para a gente poder fazer essa roda de conversa. Sempre que o povo mais humilde desse país está começando a conseguir alguma coisa, a elite desse país tem pavor a pobre.
E aí a gente precisa estar refletindo sobre isso e pensando. A gente não pode abrir mão do nosso direito. Bom, e aí eu quero convidar o professor Araújo, que veio facilitar essa reflexão sobre a gente, e depois a conversa é entre nós, tá? Araújo, está aqui. Primeiro, agradecer aí a sua disposição de vir contribuir com a gente. Tem sido duríssimo, tá? Fazer esse debate em sala de aula não é fácil. Mesmo quando a disciplina que você trabalha é uma disciplina que obrigatoriamente, que é o meu caso, trata de política. Mesmo se você der a disciplina de política, por exemplo, economia política, o debate de política não está sendo fácil. E isso tem a ver necessariamente com essa etapa que a gente está passando. Então, a primeira coisa para a gente entender é isso: em que contexto está se dando a reforma da Previdência, tá? Ela está se dando no contexto do que a gente chama de ajuste fiscal. Não é uma coisa do Brasil. Fenômeno que explica a necessidade colocada como ajuste fiscal tem a ver com a crise. Então nem todo mundo aqui vai lembrar, deve ser o seu caso, vai lembrar de 2008, né? Então assim, qual é a dificuldade da gente discutir com a juventude? Quem tem 20 anos hoje, em 2008, por exemplo, não lembra de absolutamente nada. São mais de 10 anos já. A gente completou um ciclo de uma década da crise. Mas essa crise de 2008, que afetou, por exemplo, a Singer, para vocês terem uma ideia, a Singer, aqui perto da Cajuína, ali no Triângulo Crajubá, a Singer tinha 1.100 trabalhadores em 2008, quando estoura a crise. A crise inicia nos Estados Unidos, ela contamina a economia global, ela inicia num lugar muito restrito da economia, que é um mercado imobiliário chamado subprime, avança e contamina os bancos do tamanho mais ou menos aqui do Bradesco, do Santander, do Itaú, quebram. Então, houve quebradeira de banco nos Estados Unidos. Essa crise americana, que começa em 2007, contamina o mercado mundial. Nós vivemos num mercado global, não é isso? Impossível a gente entender que existem ilhas, não existem ilhas do ponto de vista da economia. Todo o mercado mundial ele faz parte de um mesmo mercado. E em 2008 essa crise afeta de cheio a Europa. No Brasil essa crise só chega forte em 2013. Só para a gente ter ideia, o mercado imobiliário do Cariri, que estava estourando, demite em massa. Construção, demite em massa. Calçados, a gente já chegou a ter 16 mil trabalhadores na base calçadística. Isso caiu para 10 mil. No Brasil todo foi 500 mil de peões da construção civil que perderam emprego. Então, esse é o contexto. Em períodos de crescimento, temas como esse não são discutidos. Temas como ajuste fiscal não são discutidos. Por que a dureza de uma discussão como essa hoje? E ela está posta no mundo todo. Está posta aqui no Brasil, mas ela está acontecendo, por exemplo, na Argentina, ela está acontecendo na Europa, ela está acontecendo nos Estados Unidos, por conta da crise. Quando tudo vai bem, quando a economia está crescendo, não está se discutindo questões como o ajuste fiscal. Por exemplo, o que é a crise? Quando é que a gente sabe que tem crise? Quando a gente olha para os indicadores sociais e econômicos e a gente percebe que a vida está chegando perto do Walking Dead. Alguém aqui já acompanhou um capítulo do Walking Dead? Já. Tá, aqueles zumbis comendo as pessoas, né? Então, é isso. 200 mil desempregados em Fortaleza, por exemplo. 13 milhões e meio de desempregados no Brasil. Então a gente tem algo em torno de 105 milhões de trabalhadores no Brasil e só 92 estão trabalhando. Desses, algo em torno só de 36 mil trabalhadores têm carteira assinada.
menos da metade da massa de trabalhadores que tem carteira assinada. Isso é crise. Como é que a gente resolve as questões? Politicamente. E o que foi que aconteceu depois da crise? Depois da crise, e essa explicação ainda não está dada, é parte do debate sobre o problema econômico é qual é a saída para a crise. Vocês estão entendendo? Você tem um problema gravíssimo, a economia quebrou, e aí você diz, qual é a saída para essa crise? E os banqueiros, os industriais, os usineiros, os grandes proprietários de terra, acham que a saída para a crise é ajuste fiscal. Tá? Então, qual é o sentido de fazer ajuste fiscal? Porque eles comparam muito o Estado à família, né? Então ele diz assim, ó, no período em que a família está passando necessidade, o que é que você faz? Aperta o cinto. Então esse é o tema do ajuste fiscal. Seria necessário a gente apertar o cinto, todo mundo fazer o sacrifício, e aí se todo mundo fazer o sacrifício, a gente consegue sair da crise. Essa é a tônica que é apresentada para a gente da reforma previdenciária. Como é hoje a aposentadoria? O que ele é? A aposentadoria, ou seja, a previdência social, que a gente está dentro do que a gente chama de seguridade social, ela hoje representa o maior programa de distribuição de renda do Brasil. O maior programa de distribuição de renda. Cerca de 4 mil municípios brasileiros dependem das aposentadorias. Eu fui ver esse dado esses dias. No Maranhão é algo em torno de 70%. Maranhão é um estado pobre. No Ceará chega a 91% dos municípios, ou seja, 91% dos municípios. Dos 184, somente 18 municípios do Ceará têm um fundo de participação dos municípios maior do que as aposentadorias. Não sei se sabe o que é o fundo de participação dos municípios, mas ele é um repasse do governo federal para os municípios, que é tirado do IPI, do Imposto sobre Produto Industrializado, e é retirado da declaração do imposto. Então, esse Fundo de Desenvolvimento dos Municípios, no caso do Ceará, a soma total com as aposentadorias ultrapassa 3 vezes esse valor, para 91% dos municípios. Ou seja, é aquele município que só sobrevive porque tem aposentados. É a garantia hoje, isso é a situação de hoje, é a garantia hoje no Brasil de que os idosos conseguem comprar remédio. É muito comum o aposentado ter que gastar 1/3 da aposentadoria, que para a maioria da situação é de um salário mínimo, gastar mais de R$300 com remédio. Gasta com remédio. Essa é a situação, depois de 50, 60, 70 anos. A aposentadoria que está hoje, que não é perfeita, do jeito que ela está hoje, quem começou a contribuir, ou começou a trabalhar muito cedo, com 14, 15, 16, consegue se aposentar. Essa aposentadoria, com a reforma, ela acaba. Simplesmente ela acaba. Então, assim, o que eu acho que é fundamental a gente debater é do projeto do Guedes, que é um projeto inspirado no Chile. Não sei se vocês leram alguma coisa a respeito. O Chile também teve ditadura, né? Isso que alguns estão dizendo que não houve no Brasil. No Chile também teve ditadura. E durante a ditadura do Pinochet no Chile, eles aprovaram a reforma do jeito que o Guedes quer. Tá. A reforma que foi feita no Chile só é possível avaliar hoje. Ou seja, foi uma reforma dos anos 80, que depois
em muito tempo a gente já pode fazer a avaliação. Essa que vai ser feita no Brasil, a gente não vai poder fazer a avaliação imediata, né? Ela leva um tempo. A média das aposentadorias no Chile, convertendo para real, é algo em torno de R$600. Não chega a um salário para a maioria dos aposentados. Então, a reforma combate os privilégios. Isso é um debate fundamental, certo? Porque ela está sendo apresentada dessa maneira. Outra pergunta: a reforma, ela significa que vai destravar a economia e a gente vai ter mais emprego? Bom, Bolsonaro falou isso no Twitter ontem, né? Então ele apresentou dizendo que ou a gente faz a reforma ou a gente não vai conseguir fazer o Brasil avançar. Só que a reforma apresenta como privilegiado o trabalhador. Por exemplo, o professor é dito como alguém privilegiado. O privilegiado está lá na proposta do Guedes, do Bolsonaro, está lá na PEC, que o privilegiado é o aposentado que vai ganhar R$2.000. Bom, se alguém que ganha R$2.000 é privilegiado, né? Só para vocês terem ideia, se você pegar todos os servidores públicos, daquele 1 trilhão que o Guedes diz que é necessário economizar, como ajuste fiscal, via reforma da Previdência, desse 1 trilhão, 80 e alguma coisa por cento vai sair do trabalhador do regime geral, não vai sair do servidor público. Para vocês terem ideia, quem ganha hoje o teto da Previdência, que é 5.900, né? 5.849, alguma coisa assim, 5.900. Quem ganha hoje? 2.000 aposentados apenas, dos 30 milhões. Então nós temos 30 milhões de beneficiários. Desses 30 milhões, apenas 2.000 recebem o chamado teto. Muito pouco. Muito pouco. Essa dívida chega a 405 bilhões. 405. O rombo que eles apresentam na Previdência, que é mentiroso, mas o rombo que eles falam é de 266. É a metade dessa dívida. É só a metade. É possível alguém fazer um debate com alguém de esquerda, com alguém de direita, fazer um debate de maneira racional? É perfeitamente possível, mas não é isso que a gente está convivendo hoje, tá certo? A gente está passando por um período de irracionalidade. Por exemplo, os últimos dados, o governo Bolsonaro passou de 100 dias, né? Todo mundo viu muitos balanços feitos, o próprio governo fez o balanço dele, a esquerda vem fazendo o balanço desses 100 dias. No balanço dos 100 dias, é possível dizer que a economia piorou? Sim. O desemprego não aumentou? A inflação não está voltando? Isso é racional, não é racional? Mas dos 4, 2 deles disseram não. Eu digo, não estou discutindo se você deseja que mude. Não, mas é cedo para dizer. Eu digo, não, para dizer não é cedo. Para dizer que tem inflação, basta ir no mercado. É racional. Eu olho lá, a tomate saiu de R$2 para R$10. Isso é real, não é desejo, é real. Se eu olho o projeto, e o projeto diz que vai tirar 1 trilhão, começar com 1 trilhão e 100, essa semana baixou para 800 bilhões, né? Mas vamos manter esse 1 trilhão. Tirar 1 trilhão, vão tirar de onde? Quando você lê o projeto, 80% desse 1 trilhão vai sair da massa de trabalhadores que recebem cerca de R$2.000. Hoje é possível se aposentar aos 55. Por exemplo, professora. O que eles vão fazer? Eles vão esticar 10 anos, a aposentadoria,
e vai sair de 15 anos de contribuição para 20 anos. Hoje, alguém que se aposenta nessas condições, ele já começa com 80% do valor da aposentadoria. Na proposta do Guedes e Bolsonaro, você começa com 60%. Entende o que eles estão fazendo? Eles estão prolongando o período que você continua trabalhando e reduzindo o valor da aposentadoria. Gente, isso é racional. É racional. É daí que vai sair 1 trilhão. É rapina. Tá certo? Eu estou tirando do trabalhador. Isso é transferência de renda. Agora, qual é a justificativa? A vida vai melhorar. É possível alguém acreditar nisso? É direito dele acreditar. Agora, não de forma irracional. Não é religião. Política não é religião, é a vida, é os pés no chão. Não pode ser tratada como fé cega. É só isso possível? O problema é que não é. Como é que a gente sabe que não é? Porque você tem uma dívida de 405 bilhões que os bancos, por exemplo, não querem pagar. E essa semana, por exemplo, saiu o balanço do lucro dos bancos. Adivinha o que aconteceu? Aumentou. Então, vamos discutir de maneira racional. Olha, se os caras estão aumentando o lucro e somos nós que vamos fazer o sacrifício, qual é o sentido da vida melhorar? É o possível? Por que não é possível melhorar a aposentadoria? E aí, Araújo, aquele dado que você falou, hoje um grande número de famílias vive do dinheiro do aposentado. Né? A gente conhece. Agricultor e pescador, cidade pequena, 91%. Quase todas. Você tem lá uma família grande e que vive do aposento. Bom, se você diminuir esse aposento, mas pelo menos garante emprego para aquela coisa, só que isso não está proposto. E aí você vai só diminuir. Então você está levando toda a família à falência. Mas vamos falar de coerência de maneira racional? Por que a reforma proposta para os militares melhora a vida do militar? Não. Se é possível melhorar a vida do militar, por que não é possível melhorar a vida do trabalhador? Não sei se vocês acompanharam, mas a proposta para a reforma dos militares diz o seguinte: eles ganham 10% só por existirem. Ele fica em prontidão 100% do tempo, então ele ganha 10%. Hoje, quando ele se aposenta, esses 10%, óbvio, não vai para o salário dele, não vai para a pensão. Por quê? Porque ele não está mais de prontidão, está de pijama agora, não é isso? Tá. Uma reforma, imagina o que fizeram para agradar os militares. Do alto escalão, claro. Devolver os 10%. Não, incorporar os 10% à aposentadoria. Isso é ganho ou é perda? É ganho. Racional, é ganho. Então, se os generais de alta patente podem, por que você não pode fazer uma reforma para melhorar a situação dos trabalhadores? A justificativa racional não era apertar o cinto de todo mundo? Não era fazer sacrifício? Aí os trabalhadores fazem sacrifício, os generais não. Os magistrados não. O STF, aquele Gilvar Mendes, aquele Toffoli, aquela turma não. Os pilantras que estão lá no Congresso, não. Mas o trabalhador tem que fazer. Como é que o patrão consegue ganhar a eleição? Tem que mentir ao monte, né? Ele tem que dizer lá assim, ó, eu sou a favor de tirar os tributos, sou a favor de tirar cortar os impostos. Aí o cara está escutando lá o trabalhador e acha o seguinte, que é um imposto que ele paga que o cara quer tirar. Não, ele quer tirar o imposto que ele paga. É o imposto dele que ele quer tirar, não o nosso. Mas o cara quer acreditar que aquilo é verdade. A gente faz as reformas, o chamado ajuste fiscal, fizemos já a reforma trabalhista, o trabalhador consegue, agora ele trabalha mais e ganha menos. Aí a gente agora vai fazer a reforma da Previdência. Os trabalhadores agora não vão conseguir se aposentar integral. Gente, é impossível. São 40 anos de contribuição. Um pedreiro da construção civil não vai se aposentar nunca com a grana integral, nunca na vida dele. Ele trabalha 6 meses, passa 3 sem trabalhar.
não tem como ter 40 anos de contribuição. Então, o que é que você está fazendo com a reforma previdenciária? Transferindo renda, não é isso? Pegando a renda dos trabalhadores. Hoje, quem é que contribui com a Previdência? Os trabalhadores contribuem com parte da riqueza que eles produzem. As empresas que ficam com a maior parte dessa riqueza também contribuem. E a outra parte são tributos. Esse é o caixa da Previdência. Aí os caras querem fazer o quê? Transferência, tirar a grana desse caixa. Então eu tenho um caixa e eu vou tirar 1 trilhão de onde? Desse caixa. Quem é que está colocando dinheiro lá? Para quem iria esse dinheiro? Para os aposentados. Vai para quem agora? Para os bancos. Vai para os bancos, vai para os banqueiros. Tá certo? Aí o que é que meus alunos dizem? Nós vamos melhorar muito a vida dos patrões. Eles vão passar a lucrar mais. Esse é o motivo da crise, tá certo? O motivo da crise econômica mundial é porque as taxas de lucro despencaram. Então eles conseguem recuperar a taxa de lucro. Não vão mais pagar tributo, tá entendendo, né? Se o patrão não está pagando mais a mesma quantidade de impostos, o lucro dele aumenta. Se o patrão não está pagando mais os meses de salários com a reforma trabalhista, e os trabalhadores estão trabalhando mais por menos salário, o lucro dele aumenta. Aí qual é a lógica assim, fantástica dos meus estudantes? O patrão vai ganhar mais, o Estado vai diminuir. Dá para entender por que o Estado diminui? O Estado diminui pelo seguinte: como ele não arrecada mais na mesma proporção, eu não posso manter estrutura como essa. Tá certo? O chá, a louça chique, vai desaparecer, tá certo? A universidade não vai crescer, já fizeram congelamento, não foi isso? Então, se eu tenho um Estado com menos recursos, os serviços prestados tendem a diminuir. Dá para entender? Isso é racional, né? Mas aí eles têm uma ideia maravilhosa. Eles dizem o seguinte: quem vai ocupar os serviços públicos que existem hoje é a iniciativa privada. E aí, como os patrões estão lucrando mais, eles vão pagar mais para a gente. E com mais salário a gente vai poder escolher. Na hora que eles estiverem lucrando mais, Carlos, eles vão fazer o que com os trabalhadores? Vão pagar mais. Entendeu que vai dar tudo certo? Então eles vão ganhar mais e os trabalhadores, perfeito, os trabalhadores. Aí que está o furo, gente. O furo é esse, entendeu, mestre? Qual é a garantia na história, nesses 300 anos de capitalismo? Qual é a história de um único lugar na face da Terra, nesses 300 anos, onde, depois de estar lucrando mais, os patrões resolveram pagar mais? Para fazer pagar mais, tem que fazer greve. Nós já fizemos 7 na UFBA, os estudantes só falta querer me matar. Então são esses caras que, na hora que lucrarem mais, ele vai acordar e dizer assim: minha vida está melhor, e hoje eu vou fazer uma coisa muito boa para a humanidade. Vou aumentar o salário dos trabalhadores. É assim que vai acontecer. Ele aqui trabalhou na CINJA, é ex-funcionário. Ontem, no debate da sala, a Marisa, né, dizia o seguinte: Araújo, eu não concordo com essa teoria aí que foi a crise. A CINJA fechou porque não tem mais que a máquina de costura. Aí eu digo: bom, tá, Marisa, vamos supor que tem sentido. Agora vamos pegar outro caso. Por que a Tecnolite está fechando? Já teve 1.300 trabalhadores. As pessoas não precisam mais de sapato, é isso? Não, aí nesse caso aí ela teve que... Não, mas aí é diferente. Eu digo: bom, então não foi só a Tecnolite, tá certo? Você tem uma série de empresas que estão fechando as portas. A questão toda da crise, que é difícil a gente entender, é voltar a subir os lucros. E a única maneira de voltar a subir os lucros é reduzindo a massa salarial, na média. Eu reduzo massa salarial na média, é uma espécie de chantagem. Então o que os empresários fazem conosco é chantagem. E eu queria fechar com essa preocupação, tá certo?
É possível, isso que a gente está fazendo aqui é luta política, tá? É luta política, a luta ideológica, ela é parte da luta política. Não vai garantir absolutamente nada, Moreira. Não é debate, não é conhecendo a PEC que a gente vai mudar, mas a partir desse debate é possível que a gente se mexa. Ou a classe trabalhadora se movimenta, ou ela resiste a esses ataques, ou nós vamos sofrer uma derrota histórica, tá certo? Eu sou um daqueles que não acredita que 2022 vai resolver o nosso problema. Há na esquerda quem acredita nisso, que acha simplesmente que vai acontecer o que está acontecendo na Argentina. O governo Macri se desgastou, não sei se vocês vêm acompanhando a vida dos irmãos argentinos, mas a inflação lá voltou, o custo de vida está gigante, está numa crise tremenda e o desgaste político do Macri é enorme. E tudo indica, porque ainda não está confirmado, que se a Cristina Kirchner voltar a se candidatar, a chance dela ganhar é enorme. Não acho que a gente deve esperar 2022. Tá? Então, esse tipo de luta, que é a luta ideológica que a gente faz aqui, ela é fundamental. Espero que vocês levem isso para as rodas de conversa, para o ônibus, para a sala de aula. É duro, difícil fazer esse debate. Não é fácil enfrentar essa irracionalidade. É um debate difícil, mas não é por burrice. Eu acho que quem pensa dessa maneira tem motivos para pensar assim. A saída vai ser simplesmente mudar o governo? Acho que não. A classe trabalhadora não está respondendo à altura do ataque. Isso aí é racional, não é? Você tem um ataque inaudito, um ataque que destrói toda a construção que foi feita, da luta que desagou na Constituição de 88. Você desmonta a Constituição de 88, parte dela já foi desmontada, e a gente fica só pensando em eleição e não faz mais nada. Em outros períodos a gente teria feito alguma coisa. Não estamos respondendo à altura. É possível responder à altura? E a questão hoje na esquerda é o seguinte: não se responde à altura, ou seja, a gente não está indo para as ruas, não está enchendo as assembleias, não está fazendo exigências ao governo, porque as pessoas não querem. É um ataque histórico, entendeu? Você está tirando, transferindo renda dos mais pobres para os bancos, e as pessoas não estão reagindo à altura. Estão aceitando. Esse é que é questão de derrota, entendeu, mano? É aquele... Agora a questão é porque não quer, estão achando que a vida vai melhorar com esses 4 alunos meus. Eu acho que parte das direções da esquerda querem canalizar toda insatisfação para o voto. Eu acho que essa tática é uma tática errada, tá certo? Eu acho que a gente deveria corrigir essa rota. A tática que deve ser adotada, tá certo? É combater agora. Não tem garantia nenhuma que nós vamos ganhar a eleição em 2022.